Sejam bem-vindos a mais um programa da temporada Conceito Lux. Hoje nós teremos um bate-papo com dois arquitetos que estão há 10 anos no mercado. Marcos, seja bem-vindo. Oi, Carol, tudo bem? Vivian, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? E hoje eles vão contar para nós como que é esse universo, o trabalho, o dia a dia, os projetos, né? Toda essa história, para a gente entender um pouquinho. E vamos começar perguntando para eles, vocês moravam antes em Tocantins e agora vieram para Goiânia quando? E vocês atuam nos dois estados? Na verdade, eu sou tocantinense, né? Eu nasci em Paraíso do Tocantins, interior. Ele fica a 60 quilômetros da capital. Então eu vim fazer faculdade em Goiânia e acabei conhecendo o Marcos. E nesse meio tempo a gente foi passar a pandemia lá, por ter... Ser um local, assim, vamos dizer assim, um interior, né? Lá tem uma faixa mais ou menos de 60, 80 mil habitantes e tava, como era aqui apartamento, lá a gente ficaria em casa, então era mais tranquilo a gente ficar lá. Então a gente acabou optando por passar um temporada. Eu acho que a pandemia ela trouxe esse envolvimento do ficar em casa, do estar em família, né? Isso mudou a concepção de projetos? É bem isso que foi aconteceu. aí que a gente já pegava alguns projetos picados assim. Só eu que fazia os projetos, o Marcos trabalhava numa incorporadora de São Paulo. Então, quando a gente foi para Tocantins, alguns amigos daqui começaram a ficar muito tempo em casa e começaram a procurar a gente para fazer projeto de reforma na casa deles, né? E a gente, lá quietinho, foi uma baita surpresa pra gente, né? Que a gente começou a crescer o escritório a partir disso, a partir da pandemia. E a gente não esperava isso, assim. A intenção era sempre sustentar poucos projetos, assim, era coisa micro, a gente não tinha tanto interesse de ter o escritório naquele momento, né? Surgiu por culpa de demanda mesmo, começou a aparecer várias micro-reformas, a gente foi pegando, aí de repente a gente percebeu a necessidade de montar o escritório, que foi ali mais ou menos em meados de 2020 que realmente tudo começou. Então, para o pessoal de casa entender, vocês sentiram a necessidade, porque a demanda na pandemia foi tão grande que vocês abriram o escritório de vocês. Bem isso. Então ficou bem claro aí, né, gente, que o romance foi o ponto inicial aí desse projeto, né? Foi mais ou menos isso. E é bom trabalhar como casal? Cara, a gente tem que saber separar as coisas, assim, porque tem a hora de casa mesmo, que cada um tem a sua função na casa, e tem a hora no escritório que cada um tem sua função mesmo, assim. E sempre tem muito diálogo, a gente fala que tudo se resolve no diálogo. Então, independente de ser dentro ou fora do escritório, a gente sempre conversa muito, porque no decorrer do projeto tem toda uma discussão teórica, né, conceitual sobre um projeto, a gente tem as suas divergências que acaba agregando no projeto também, e assim como em casa, assim, a gente tenta conversar bastante para não gerar nenhum conflito que vá atrapalhar qualquer uma das Tudo partes. foi um processo de aprendizado, porque meu processo criativo é super diferente do processo criativo do Marcos. Eu sou de pensar assim, muito mais calmo, eu tenho meu tempo. E o Marcos não, ele gosta de fazer um negócio na loucura, ele quer fazer lá nos 45 segundos do tempo e naquela loucura. A gente nem se envolve nessa parte de criação para dar certo. Mas eu acho que isso é bacana, porque vocês respeitam, né, o tempo e o espaço um do outro. E eu acho que essas diferenças acabam que quando vocês sentam para unificar, isso traz um resultado legal, né? Essa soma, esse respeito e depois essa soma, né? Acho que é isso que vem trazendo esse resultado a vocês. Mas é bem isso mesmo, assim, a gente acaba... todo projeto ele é dividido em algumas fases, né? Tanto no escritório como nos outros escritórios que a gente já trabalhou. Então a gente meio que monta isso, assim, cada um vai cuidando das partes e a gente em alguns momentos senta para fazer as discussões, assim, beleza, a gente tá com o resultado aqui de uma casa. Aí a gente senta nós dois, começa a olhar para o projeto e ver, tá legal, tá de acordo com o que o cliente sonha, que a gente bate muito nessa tecla, assim, às vezes tá de acordo com o que a gente acha legal, mas a gente mora de um jeito, a gente vive de um jeito, o cliente vive da maneira dele, então a gente tem que trazer um pouco ele para dentro do projeto, né, ter esse diálogo com ele para a coisa fluir bem. E para o pessoal que está em casa, dá um resuminho aí, assim, meio de... Eles já entenderam como que veio essa parceria, mas e antes dela? Como que é
essa essência lá, o que levou vocês para o mundo da arquitetura individualmente, antes de vocês se tornarem essa dupla? Eu comecei na saga da arquitetura em 2008, mais ou menos. Foi quando eu ingressei na faculdade, ingressei na UEG. E vinha trabalhar num escritório muito grande de Goiânia, que é do Manuel Balbino e da Mônica Tornin, que me criaram na arquitetura, assim, em 2009, mais ou menos. Até hoje a gente tem alguns projetos juntos. E isso foi me instruindo academicamente, assim, no processo de criação mesmo da arquitetura, a parte conceitual. Acho que foi onde foi nascendo, assim, a coisa de gostar de arquitetura mesmo, de gostar de construção, gostar da parte abstrata da arquitetura, veio dessa parte, assim. Que aí acabou, eu passei por vários escritórios, né? Até chegar no nosso, assim, que foi em 2020 mesmo. E você, Vivian? O meu processo é mais recente. Eu sempre gostei muito de casa, sempre, desde pequena, eu fiquei olhando, gosto muito de olhar casas. E eu entrei na faculdade em 2012, né? Quando o Marcos formou, eu entrei. E eu acho que foi em 2014 eu entrei no estágio de arquitetura corporativa, que também para mim foi uma faculdade lá dentro. A gente brinca que a gente não aprende tudo da arquitetura dentro da faculdade, é mais no estágio. E eu sou muito grata a esse escritório. E a partir disso, a gente, depois que eu saí desse escritório, a gente montou o Lavive. Foi uma fase de amadurecimento nossa também. E quando vocês montaram o Lavive, o que levou vocês para Casa Cor? Essa história é bacana. Assim, a gente, nem a Vivian, nem eu, nunca tivemos nenhuma proximidade com a Casa Cor. Porque os nossos escritórios não necessariamente eram dessa parte mais residencial, assim, ou da parte comercial da Casa Cor mesmo. Eles não trabalhavam. O meu escritório fazia mais hospital, pra você ter noção. Era uma parte completamente diferente. Nem era tanto clínica, era mais hospital. E aí, quando a gente montou o escritório, a gente começou a ter essa relação íntima com o cliente de casa. Aquele cara que queria fazer a residência dele, fazer a reforma do apartamento dele. E isso criou uma proximidade muito grande, que a gente gosta muito de conversar. Então, a gente gosta de ter relação com o cliente. Quando a gente começou a entrar nesse meio, a gente percebeu que teria necessidade de entender mais algumas coisas, né? Que eram mais a parte de interiores e a parte de produção de ambientes. E a melhor exposição para isso é a Casa Cor, não tem como fugir, né? A gente tem que ir lá como com uma escola, assim, né? Chegar lá e entender como é que a pessoa está pensando, quais são as tendências, né? Para que direcionamento as pessoas estão morando hoje em dia, para a gente começar a construir isso dentro do escritório. Então essa foi a nossa primeira proximidade, né? Até Casa Cor, além dela ser um selo de qualidade, ela gera uma certa aproximação com pessoas, a gente cria um certo conhecimento sobre assuntos que a gente não tinha acesso antes, né? A gente estava conversando ontem sobre isso. A gente começou a fazer Casa Cor achando que sabia fazer muito bem certas coisas. A partir do momento que você entra lá, você fala, nossa, eu não sei de nada. E aí você começa a entender um pouquinho mais de iluminação, aí fala assim, nossa, eu sou muito crua com iluminação. Aí você começa a estudar iluminação e você vê a ambientação, aí você fala, não, quanto mais eu sei, menos eu vejo que eu sei. Então acaba que ela vira um fomento para você estudar mais. É um estudo prático, né, gente? Tem essa parte assim. É o estudo prático. E acaba sendo um baita de um laboratório pra gente, né? Porque ali a gente coloca em xeque as coisas que a gente acha que é legal, né? E tem outra testa. coisa. Eu acho que o grande quê da Casa Cor é que uma coisa é quando você apresenta para o cliente o projeto. Lá na Casa Cor, você executa aquele projeto. Ele entra para... Exatamente. Né? Uhum. Então, você vai lidar com a dificuldade da execução, da mão de obra, né? É tirar aquele sonho do papel e colocar ele na prática num tempo... Recorde. Primeira vez que a gente fez Casa Cor, eu falava, gente, é muito difícil fazer um projeto quando não tem cliente. Você não tem um programa de necessidade. Você não tem um briefing, né? Você não sabe para quem você vai atender. Você não sabe, porque você não faz para uma pessoa, você faz para 30 mil pessoas que vão passar ali. E a gente, tem uma frase que um amigo nosso, arquiteto Estevão, falou pra gente que eu achei bem interessante, assim, que ele falou assim, cara, a Casa Cor é um momento do escritório, aquele momento. Se o cara passar 2 meses, ele fizer outra Casa Cor, ele vai ter outro momento, ele vai pensar de outra maneira. Então acaba que no processo construtivo da Casa Cor, sua cabeça muda um pouco. Então um projeto, ele é vivo. Então ele vai se adaptando, ele vai se moldando e aquilo vai criando a cara do escritório naquele momento.
E isso é muito bacana, porque quando a gente vê o resultado final, a gente começa a se enquadrar numa caixa, assim, a gente começa a olhar aquele objeto e entender como é que ele funciona e principalmente como é que as pessoas vão interagir. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é sentar na Casa Cor, não necessariamente no nosso ambiente, mas em um local que dê para ver o ambiente, quem está entrando, quem está saindo, e ver como é que é a sensação da pessoa lá dentro, como é que é o rosto Como que dela, ela reage, né? como é que ela se comporta. Como que ela se comporta ao ver aquele ambiente, a sentir aquele ambiente. Exatamente, porque aí a gente começa a entender qual que é a nossa interação com o usuário, que é a grande sacada da arquitetura. Cara, como é que é a sua relação com quem vai usufruir a arquitetura? Você como pensador de arquitetura e outra pessoa como usuário. Então aquilo vai, você começa a entender aquilo, e aquilo é no feeling, cara. Você vê, observar, ver se a pessoa tá fazendo uma cara de estranhamento, se ela tá fazendo uma cara de dúvida. De agrado, será que isso vai dar certo? Exatamente. Né? Então é um experimento bem bacana. A gente não consegue agradar todo mundo, isso a gente jamais, né, gente? Até não é a intenção mesmo, assim. A intenção é buscar pessoas que pensam como a gente, assim, e a gente começar a criar essas relações. É muito bacana. Pessoal, a gente volta nesse bate-papo, vamos dar um tempinho aqui para uma aguinha e a gente volta nesse assunto de Casa Cor. Pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco desse bate-papo super legal com o Marcos e com a Vivian do Estúdio La Vive. Eles estão aqui contando para nós as histórias, essa vida deles da arquitetura, e nós estávamos falando sobre a Casa Cor. Como foi para vocês fazerem duas Casa Cor ao mesmo tempo? Conta pro pessoal de casa essa loucura que vocês se meteram. A gente resolveu fazer Janelas Tocantins por ser um formato inicial da Casa Cor que eles criaram para a pandemia. Então eram ambientes bem reduzidos e a gente não tinha tido um contato direto com Casa Cor. Então o que a gente pensou? Vamos entrar num ambiente mais reduzido, que tem um frame só que a gente consegue fazer antes de colocar o pé numa Casa Cor convencional, né, que é o formato original da Casa Cor. Isso teve em diversos estados, a gente resolveu participar no Tocantins e Goiás não teve, né, esse formato. Por conta da proximidade mesmo, Tocantins a gente tinha alguns projetos lá, e essa Casa Cor Janelas é um container, né? Então você pegava um container e criava um ambiente dentro do container. 12 metros quadrados, se eu não me engano. Mais ou menos isso. A gente apresentou o projeto para o curador da Casa Cor e acabou que a gente teve uma proximidade com a Eliane e com a Sheila, que são as donas da Casa Cor aqui de Goiás. Porque ela é a Cris e a Patrícia, né? A Sheila e a Eliane é Goiânia e Brasília. Goiânia e Brasília, exatamente. E acaba que todos os franqueados se conversam muito, então a gente já conhecia muito bem a Sheila e a Eliane. A gente estava optando por lá, uma para abrir mercado para lá e realmente criar esse laboratório. Então, como a gente nunca trabalhou nem diretamente na Casa Cor, a gente não sabe nem como é que funciona. Vamos entrar num item que é menor, a gente entende como é que funciona e depois a gente vai buscando escalas, né? Vai escalando dentro da própria franquia. Pareceu a proposta da Casa Cor Goiás, só que tinha um problema, as duas eram na mesma época e inauguravam no mesmo dia. Pensa, gente, pensa a loucura. E Casa Cor já é de tirar o fôlego, né? Então eu fui para Tocantins, o Marcos ficou aqui, a gente tocando duas obras de Casa Cor ao mesmo tempo, aquela loucura. Mas no final, assim, o resultado foi incrível pra gente, foi de um crescimento profissional muito bom, tanto lá como aqui. Foi quando a gente aprendeu como é que funcionava essa parte mais burocrática da Casa Cor, até porque a gente estava com projetos com propósitos diferentes, né? Lá a gente estava com a pegada, aqui a gente estava com outra pegada, então a gente conseguiu caminhar bem e eu acho que foram dois projetos que foram bem felizes assim, no final. Foi bem bacana. E esse ano? O que trouxe vocês novamente para a Casa Cor? Fala um pouquinho desse projeto lindo que a gente está... Vê as fotos aí, pessoal. Desse ano, como que foi trazer esse projeto? Esse ano foi legal também, foi bem no começo. Assim, em janeiro a gente já estava com tudo programado. Até porque a nossa intenção é sempre estar na Casa Cor, porque é uma faculdade, então é bacana estar dentro desse meio. Então a gente já vieram a ideia, a gente tinha conversado com as meninas de ser o café, né? E a gente já estava com essa ideia operacional. Então é uma pegada da Casa Cor diferente, por ser um ambiente comercial, que ele tem uma operação, ele tem que funcionar, ele tem que ter características diferentes, né? Até porque a pessoa não vai passar só para ele vai usar ele. Vai usar, não? Quando a pessoa faz o café, o banheiro, o restaurante, o bar, é diferente de você fazer um loft que a pessoa vai ver a tendência, é lindo ali,
mas ninguém vai usar. Exatamente. Então a gente tem que ter vários cuidados. Uma questão de mobiliário mesmo, questão de mobiliário que ia ser utilizado. Outra parte que é muito importante, parte de iluminação, porque a gente precisava criar uma iluminação mais tranquila, para não ser agressiva, para a pessoa ficar ali mais tempo. Porque Foi o ela que não norteou o projeto, né? Que a gente fez o projeto inteiro em eixos de 1,30 m por 1,30 m, para a luz não ficar em cima, porque nós dois somos muito fotossensíveis. E toda vez que a gente vai num bar, num restaurante, a gente fica reparando a iluminação. Quando a iluminação fica em cima, assim, a gente fica muito incomodado. Foi o que norteou mesmo o projeto. Todo o layout foi baseado em cima disso. Assim, a gente criou esses eixos e aonde o feixe da iluminação não batia, onde a gente foi criando, né, esses locais da pessoa estar mesmo. Né? E a partir disso foi criar 2 planos. A gente pensou em 2 cores que iam nortear todo o projeto. Né? Tudo que fosse abaixo da linha do olho seria na cor concreto, natural. E isso tudo ia ser envolvido por uma caixa na cor terracota, assim, que é um pouco do que a gente fala, que é a naturalidade da matéria, né? E, assim, a gente está numa região do país onde a terra é muito avermelhada, assim, a gente tem essa pegada da terra ser uma cor marcante, então a gente trouxe isso para a coloração do projeto, que tem um pouco de a ver também, né, com o tema da Com o Casa tema Cor, da Casa Cor, né, que gente? era Casa Morada, Corpo e morada. Então a gente foi associando esses itens e criando. Então criou-se um projeto que era mais com menos itens, né, mas que tinha um impacto grande sobre o usuário, porque ele ele quebra um pouco do que ele está vendo dentro da Casa Cor, né? Que as pessoas vão vindo com projetos que são de cores mais neutras e de repente ele toma ali aquela cor vermelha, né, aquela terracota, né, de pano de fundo do café. Então fomos muito felizes assim, com o projeto, a gente acabou percebendo esse resultado com as pessoas, assim, igual a gente falou no bloco anterior, que a gente sempre fica sentado olhando como o usuário interage com o ambiente, então a gente percebeu essas surpresas, que a pessoa está vindo ali naquele trajeto, é quase no final do trajeto da Casa Cor, e de repente ele está naquele bloco ali, terracota, que é uma coisa bem bacana, assim, porque cria essa emoção, né? Porque a pessoa está vindo ali, então de repente ela olha A cor, ela traz iluminação. essa vida, né? A iluminação. Eu falo assim, você pode fazer o que você quiser no ambiente, mas quando você pensa, igual você falou a questão, gente, é horrível quando você senta num lugar e a luz fica incomodando e o olho vai... Você não fica à vontade, às vezes o lugar é lindo, a comida é maravilhosa, mas você não está bem ali. Exatamente, é uma coisa que Né? eu falo muito, assim, tem que caminhar junto, assim, é o que a gente fala do ecossistema, né? O ecossistema de brand, de marca, né? De interação com o usuário e a parte arquitetônica que entra também com a interação do usuário. Então tem que estar tudo muito amarrado para a pessoa realmente gostar de estar no lugar. Porque aí é aqueles lugares que você senta, fica horas e horas e fala assim, pô, eu gosto desse lugar, esse lugar é confortável. É aconchegante, né? Eu não sei porquê, mas eu gosto desse lugar. É por culpa disso, tem todo um estudo por trás para o usuário estar satisfeito quando ele está naquele local. Gente, isso é tão importante, e isso reflete no projeto deles, tá? Quando eles vieram trazer o projeto para a gente olhar a concepção da iluminação, quando o projeto é apresentado, você consegue visualizar essa proposta que vocês queriam trazer para as pessoas, delas ficarem à vontade, né? Do café ser um lugar ali do encontro. É trazer um pouco do projeto residencial para o comercial, né? A gente fala muito isso, assim, como a gente tem essa essência do escritório de gostar de fazer casa, quando a gente acaba batendo ali no projeto comercial, a gente gosta de trazer um pouco desse aconchego para casa mesmo, para a pessoa se sentir mais à vontade, porque querendo ou não, ela tá num lugar que não é a casa dela, mas a gente gosta dela fazer sentir, né? Se sentir em casa. E deixa eu perguntar para vocês, vocês falaram que a Casa Cor é uma escola, que ela é o universo, então o ano que vem... Já tô sabendo o que vocês vão fazer de novo, é A isso? gente tem que conversar, a gente vai situar mais a gente, assim, para entender como é que a gente vai estar de pensamento. A gente chegou agora de Casa Cor São Paulo, a gente vai para Milão, tem algumas coisas que a gente está montando, assim, para entender um pouco para que lado o escritório vai. A gente está dando uma evoluída, vai. assim, como escritório, que a gente está reformulando a nossa casa, vamos dizer assim, do escritório. E vamos ver o próximo ano que reserva pra gente. E Brasília? Brasília, a gente... Casa Cor Brasília. A gente já conversou com as meninas, mas é um pouco distante da gente. Assim, a gente não conhece muito bem a praça O mercado, do Brasil. praça, né? Porque a gente acaba atuando mais assim. O que a gente já atuou aqui no Brasil? A gente já pegou assim, Goiânia, né? Região. Uberlândia, a gente já trabalhou bastante, Uberlândia e Uberaba, que ali entra ali um pouco do Triângulo Mineiro.
e Palmas, naquela região de Palmas. Então acaba que não teve tanto fluxo de Brasília, assim, mas é uma casa cor que a gente conhece. Tem um pessoal de Tocantins que faz casa cor Brasília, que é bem bacana. O Léo, que é daqui de Goiás, faz. O Léo costuma fazer mesmo, porque acaba sendo bem próximo, assim, então o pessoal tem muita interação. A gente teve 2 projetos só em Brasília, mas a gente acaba trabalhando nessas outras regiões, assim. Mas que Brasília tem uma arquitetura... E o que vocês acharam da Casa Cor São Paulo esse ano? A gente achou, assim, opinião nossa. Gente, vamos detalhe aqui, é opinião pessoal que eu tô perguntando, tá? Não é profissional, por favor. A Casa Cor em si, ela é um desfile de moda. Não adianta você ir com um olhar que assim, não vou conseguir fazer isso na minha casa. Ela é um desfile de moda, ela tem uma tendência muito grande. Então, o que a gente acompanhou na Casa Cor? Tinham 2 extremos. Um muito colorido e um mais neutro. E a gente gostou muito do muito colorido, porque estava muito fora da caixinha, muito fora do que a gente está acostumado a ver. E dá uma inspiração a mais. Não que a gente vai usar um papel de parede com 150 cores nos nossos projetos, não. É para a gente saber inserir certas cores no nosso cotidiano, certas cores no nosso projeto. Porque isso está na onda do brasileiro. A gente veio de uma pegada minimalista, só que o Brasil não é isso. A gente sempre tem muita coisa em casa, a gente sempre gosta de expor muita coisa em casa. E isso que eu estou sentindo que a arquitetura está indo para esse caminho, que está expondo certas coisas da região. A gente não está buscando um padrão europeu que a gente nunca vai conseguir alcançar. A gente está tendo porque a gente tem essa vibração, esse calor, né? Brasilidade. E eu acho que agora está sendo ao contrário. Eles estão buscando isso aqui, né? A gente fez então a cor, a vibração, o manual, a textura, né? Aquilo que é feito com algodão, né? Essa pegada mesmo, assim. Eu acho que ela está sendo bem valorizada. Que é a textura do próprio material, né? E eu sou suspeitíssima para falar, porque eu adoro uma cor assim. Eu acho lindo aqueles projetos que põem tudo assim, cinza. Aí me mete assim, um sofá vermelho, um amarelo vivo. Eu adoro essa proposta, é sério, porque eu acho que a cor, ela traz... um aconchego. Isso, um calor. Um regionalismo. Sabe, eu acho lindo. Eu acho lindo, tá, gente? Aquela casa toda monocromática, toda impecável. Mas eu fico pensando, gente, quem vai morar nessa casa? Ela é mais instagramável. 2 crianças aqui, esse lugar não dura 5 segundos. Dá um lápis de cor pra essa criança. Não é verdade? Pela primeira vez em Casa Cor, a gente viu uma geladeira com imã. Cara, cheia de imã. Chega a ser, assim, você cria um estranhamento porque não é o lugar daquilo, mas isso é bacana, que você começa a ver a questão da casa indo pra Casa Cor, né? Essa questão da pessoa. Cara, beleza, aquela história que a Vivi comentou. A Casa Cor é pra você ver tendências, mas Sim. também é pra você se situar lá em alguns momentos. É meio mútuo. Hora você vai ver tendências. Mas é muito legal o que a Vivi falou sobre o desfile de moda. Às vezes você vê um desfile de moda onde as pessoas mostram só tendências. Ninguém vai usar uma roupa daquela maneira. E até a própria moda hoje, ela tem mudado isso. São feitas roupas que a pessoa pode, a hora que sair ali do desfile, comprar ela. Porque vai usar. Mostra uma tendência, mas uma tendência que vai se adaptando ao dia a dia. Mas isso eu acho que tem muito a ver com a pandemia, né, gente? Porque a pandemia trouxe essa coisa de você estar, de você estar mesmo, né? Da sua casa ser uma morada, de você trazer para todo o ambiente a sua personalidade real. Que eu acho isso bacana, trazer a personalidade do cliente mesmo, da pessoa para aquele lugar. Porque o que a gente via muito antes, assim, a pessoa querer copiar alguém. Meu blogueiro fez tal coisa, eu quero ir na casa, porque na casa dele ficou linda. Beleza, na casa dele ficou bonita. Às vezes ele nem fez aquilo porque ele gosta, ele fez aquilo por culpa de um patrocínio. Aí você vai trazer aquilo para dentro da sua casa que não tem nada a ver com você. A sua casa é o seu lugar, cara. Você tem que fazer ela da maneira que você pensa, da maneira que você... Vamos lá, tem gente que odeia barulho de água. Aí o cara quer pôr uma fonte, porque viu uma fonte linda. Nunca mais vai dormir na casa? E acontece, cara. A gente já... Isso né? No dia a dia do escritório é bem comum. Então, eu acho que assim, o arquiteto, ele é um psicólogo, né? Exatamente. Porque aí ele tem que convencer o cliente que é lindo, que a estrutura é legal e que... Não necessariamente é o jeito que ele vive, assim. Né? Não faz parte da rotina. É a parte do amadurecimento. A gente fala muito isso, assim, do momento do start do projeto até a finalização, tanto o escritório quanto a pessoa tem uma etapa de amadurecimento um com o outro. E isso é legal, você tem que ser muito franco nessas horas. A gente fala muito, cara, fala se é bonito, fala que é feio, fala que você sente.
Porque é aquilo que vai digitar a sua casa, você vai morar ali por alguns anos. Por exemplo, eu chegar aqui e falar assim, adoro cores fortes. Beleza, aí você vai meter um roxo, é a cor que eu mais detesto. Então você tem que deixar Então, claro, né, exatamente isso. você tem que... Mas é a comunicação, né, gente? Ela rege o mundo, ela rege processos, pessoas, relações, né? Em todos os âmbitos. E assim, lembrar que o projeto é igual, a Carol tá falando agora, o projeto é igual tudo na vida. A base da vida é comunicação falada, é verbal, você discutir, conversar. Então, nem tudo vai estar no papel. Tem muita coisa que vai desenrolar ali no dia a dia. Da pessoa chegar na casa, ela entender a casa dela. Porque realmente quando você vê imagem eletrônica, em papel, nem que sempre você está sentindo ali dentro. Aí conforme a construção vai evoluindo, você vai se sentindo mais em casa e aquilo vai mudando. Então, e o o projeto é arquiteto vivo, tem né? um papel muito, muito especial nisso, porque a pessoa vê uma foto lá no Pinterest, mostra pra gente, aí a gente tem que sentar com ela e falar, olha, não funciona assim, dessa maneira, porque acontece tal coisa, e a pessoa vai se conhecendo nesse processo inteiro. É muito interessante como a pessoa chega pra gente, como a pessoa vai embora. A gente tem muito cliente que é amigo, que chama pra jantar, que era uma pessoa totalmente diferente e agora é outra pessoa. Então, a gente participa desse autoconhecimento. Traz um autoconhecimento, né? Porque você descobriu o que você quer para a sua casa, para o seu trabalho, faz você entrar no seu eu para expor aquilo para alguém, trazer para você, né? E é difícil, cara. E isso, gente, é o bacana da arquitetura. A pessoa ela vai mostrar basicamente aquilo que você está falando para ela. É muito interpretativo, assim. Então a gente sempre comenta, cara, fala, conversa, mostra, briga, tenta se expor da maneira que você achar mais interessante, porque é em cima dessa mistura toda que a gente vai conseguir trazer aquilo para algo construtivo, né? É muito bacana. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, pessoal. Foi muito bom esse bate-papo. A gente conversaria aqui horas, mas infelizmente o tempo, né? Eu agradeço você de casa, que participou com a gente. Espero vocês semana que vem, com outros profissionais. Foi um prazer receber você, Marcos. Obrigado, Carol. Foi um prazer receber você, Vivian. A gente que agradece. E teremos novos bate-papos. Eles podem retornar, se vocês quiserem, mandem pergunta aí no WhatsApp e a gente traz eles novamente. Obrigada!